Beleza? Bem-vindo ao canal. E o atual escritor da Mulher Maravilha, Tom King, declarou que ele acha que não houve nenhum momento na história que não tenha sido difícil para as mulheres. Mas, antes de começar, não se esqueça que qualquer canal, seja grande ou pequeno, para continuar existindo, precisa não apenas da sua visualização, como também da sua inscrição e do seu like. Inscreva-se agora e ajude esse canal a continuar trazendo conteúdos do seu interesse. O escritor da Mulher Maravilha, Tom King, recentemente declarou, enquanto promovia o lançamento da primeira edição do novo título, que as mulheres sempre tiveram tempos difíceis na história. O editor do site Comic Book Nation perguntou para Tom King, abre aspas, nos últimos anos as mulheres passaram por altos e baixos no mundo. O que foi importante para o relançamento da Mulher Maravilha e qual foi o principal ponto na história para a cultura feminina? Fecha aspas. King, então, respondeu, abre aspas, Kelly Sue DeConnick falou quando foi perguntada como ela escrevia personagens femininas tão bem, e ela disse, ela respondeu que finge que as personagens femininas são humanas. E isso acho que é o meu ponto de vista. Estou escrevendo sobre um super-humano, é como se escrevesse sobre o Batman ou o Superman. E eu quero que ela seja tão legal quanto eles são, fecha aspas. King, então, continuou, abre aspas, nesse momento em particular, não acho que houve um momento na história no qual as mulheres não tiveram uma vida difícil. Isso me parece, pelo menos, nos últimos 10.000 anos. Quero fazer a Mulher Maravilha tão legal quanto o seu potencial. Cada garota nesse país cresceu pensando em como a Mulher Maravilha é demais e quero dar algo que confirme isso. Fecha aspas. E essa é a sinopse do primeiro número dessa nova série da Mulher Maravilha. Uma amazona chamada Emily comete um assassinato em massa de 19 homens em um bar em Montana. Em resposta a esse assassinato em massa, o governo dos Estados Unidos institui uma lei chamada o Ato de Segurança Amazona. Ele encarrega ao sargento Steele, através da força-tarefa chamada Axe, a perseguir e deportar várias amazonas vivendo no país. Contudo, ele mata muitas delas, com o pretexto de que elas resistiam à detenção. Pessoal, lembro que a minha opinião não é uma lei, e não quero convencer ninguém de nada. Mas, então, uma amazona mata 19 homens num bar e o governo quer garantir a segurança dos cidadãos? Por que parece que os vilões são aqueles que trazem a razão nas histórias modernas? Além disso, essa alegoria fajuta de imigração ilegal como pano de fundo da história é muito, mas muito ruim. Esses escritores da chamada justiça social têm mesmo dois pesos e duas medidas. Isso porque, para eles, a razão é um pecado que deve ser expurgado. Quanto ao fato de citar a medíocre roteirista Kelly Sue DeConnick, que escrevia a Capitã Marvel, quando ela disse que retrata as mulheres como seres humanos, deve ser algo antagônico aos demais escritores que retratam as mulheres como dinossauros ou talvez gatos. Que coisa mais petulante e pedante que foi dita por ambos, tanto por Kelly Sue DeConnick quanto por Tom King. Parece que esse tipo de gente quer retirar toda a razão dos seres humanos. De qualquer maneira, as mulheres tiveram tempos difíceis? É claro que sim, do mesmo jeito que os homens tiveram, assim como as crianças tiveram, assim como todos tiveram. Esse é o mundo que todos vivem, e ao contrário do que a narrativa diz, é o mesmo para todos. Não vivemos em mundos separados, mas as mulheres tiveram tempos mais difíceis do que os homens? Facilmente questionável, e definitivamente não é uma verdade, especialmente nos dias de hoje. Mulheres nunca tiveram mais dificuldades do que os homens. A sociedade foi construída para proteger as mulheres e para proteger as crianças. E essa é a razão de os homens terem sempre os piores trabalhos, os mais difíceis e os mais perigosos. Há 10.000 anos atrás, as pessoas tinham problemas reais e não ficavam dividindo quem devia se arriscar para matar um mamute com um graveto afiado, ou quem iria colher nozes e amoras, por exemplo. Nos dias atuais, temos a sorte de poder fazer isso e sabemos quem irá pegar as tarefas pesadas e arriscadas. Não precisa de tanto cérebro assim
para saber que a maior parte da história da humanidade forçou os homens a exercerem essas funções mais pesadas e mais perigosas? Assim como, na maior parte do tempo, todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, foram igualmente oprimidos. Mas esse tipo de declaração é o que esperamos de um feminista. Não houve momento na história em que as mulheres sofreram mais que os homens, uma vez que a maioria das sociedades é ginocêntrica, o que significa que as mulheres são tão protegidas quanto possível, assim como as crianças. Mas parece que agora os feministas e misóginos de maneira geral estão querendo reescrever a história. Claro que as mulheres tiveram tempos difíceis no passado, assim como os homens tiveram, cada um do seu modo. A vida sempre é difícil, isso é o que significa viver, mas eu digo que a verdadeira fonte de perigo para as mulheres são esses feministas, assim como Tom King. E aí, o que acha dessa declaração do Tom King? Faz sentido ou não faz? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.